país, você muito provavelmente vai precisar ali se adaptar e mudar muitos hábitos que você tem. Isso porque você é bombardeado ali o tempo todo com novas informações, novas formas de fazer alguma coisa e por uma cultura totalmente diferente. E muitas vezes, né, a forma que você fazia uma determinada coisa que pode parecer uma coisa simples para você, ela precisa mudar, porque você precisa se adaptar àquela nova cultura, precisa tomar outros cuidados que antes você não tinha consciência que você precisava. Enfim, praticamente tudo muda. E agora, depois de 2 anos de Europa, eu resolvi vir aqui para contar para vocês tudo que mudou, todos os meus hábitos que eu não tinha no Brasil e que eu adquiri aqui nesse tempo. O primeiro hábito que eu não tinha no Brasil era de tomar vitaminas, vitamina D, vitamina C, esse tipo de vitamina normalmente com a minha alimentação normal no Brasil eu não precisava. Porém, com o tempo aqui, eu comecei a perceber algumas mudanças assim no meu corpo e eu fui obrigada a começar a tomar suplementos, né, de vitamina. Isso por diversos motivos, não só pelos hábitos alimentares aqui serem totalmente diferentes, como também por causa da luz do sol, principalmente no inverno. A gente não tem luz praticamente. O pôr do sol é tipo 4 da tarde, às vezes começa a escurecer ali pelas 3. E além disso, o tempo também é bem mais nublado do que no Brasil. Além de que durante o inverno, quando você sai, né, você sai coberto ali, cheio de casaco, cheio de coisa. Então, realmente você não tem muito espaço na sua pele para absorver, né, os raios solares. Então, eu fui obrigada a adquirir esse hábito de todo dia tomar ali vitaminas, né, que eu não fazia isso no Brasil. E esse já leva aí pro meu segundo hábito, que é o hábito de tomar sol. Eu ia, né, frequentava praias e coisas do tipo no Brasil, mas eu nunca sentia, assim, essa necessidade realmente de ficar lá no sol, tomando sol real, sabe? Eu ia pra praia por diversos outros motivos, mas não necessariamente pra tomar sol. E aqui, quando faz um solzinho, eu vou pra janela pra tomar o meu sol, ou eu vou pro parque, né, quando dá pra ir pro parque, pra realmente colocar lá a minha canga e ficar tomando sol no parque, uma coisa assim que eu nunca parei pra fazer no Brasil, né? Quem que vai pro parque tomar sol no Brasil? A gente não tem esse costume. E aqui eu comecei a ter esse costume de realmente, né, sair para tomar sol, uma coisa que eu não pensava no Brasil. No Brasil, quando eu tomava sol, era ali na rua, normal, né? Que a gente já toma nosso sol normalmente só de andar pela rua ali. Aqui não, aqui você tem que se policiar para quando tiver aí um dia de sol, você lembrar, né, de sair pra tomar sol. Uma coisa que eu pensava assim que eu jamais faria na minha vida, que eu faço aqui, é usar água filtrada para lavar o cabelo. A água na Europa ela é um pouco diferente da água no Brasil, né? Aqui ela tem um pouco mais de concentração ali de minerais, enfim. E a gente fala que a água é dura em relação à água do Brasil. E além disso, a água da Irlanda, em alguns lugares, algumas cidades, como por exemplo Cork, que é a cidade que eu estou morando agora nesse momento, é uma das águas mais duras assim da Europa. Então, por isso, eu filtro a água para lavar o meu cabelo quando eu estou tomando banho. Existe aqui a possibilidade de você colocar um filtro no chuveiro, mas para mim ele não funcionou muito bem, não rolou. Então, eu realmente uso o meu filtro mesmo, que eu uso para filtrar a água que eu bebo, né? Porque aqui também a gente bebe a água da torneira, só que a gente filtra essa água antes. E aí eu uso o mesmo filtro que eu uso para beber água, para enxaguar ali o meu cabelo no dia que eu lavo. Como eu falei, a minha dieta aqui mudou totalmente. Então, assim, eu não comia ovo no café da manhã, esse tipo de coisa. No Brasil eu comia um pãozinho, né, com manteiga, aquele café da manhã tradicional brasileiro, que é o quê? Café, no máximo um café com leite e pão com manteiga. Aqui, normalmente, o café da manhã é muito mais pesado, né, do que o nosso café da manhã no Brasil. Inclusive, o Irish Breakfast, né, que é o café da manhã irlandês, é super pesado. Mas isso não quer dizer que os irlandeses comem aquele café da manhã super pesado todos os dias. Porém, a gente percebe, né, que eles comem bastante ovo, bacon, essas coisas do tipo. Eu, particularmente, não gosto de comer bacon, nada que tenha, tipo, carne, coisas do tipo, no café da manhã. Mas eu, de vez em quando, como ovo no café da manhã. E isso era uma coisa que, pra mim, no Brasil, nunca acontecia. Além disso, uma coisa que eu não faço mais é comer arroz e feijão todo dia. Isso aqui, assim, você não encontra, assim, arroz e feijão como o nosso num restaurante, algo do tipo. Só, assim, no restaurante brasileiro, é claro. E é uma coisa que os irlandeses, os gringos, né, os europeus, no geral, eles
eles não têm esse costume de comer arroz com feijão. Isso é uma coisa que a gente faz no Brasil. E aí eu comecei a comer de forma um pouco mais parecida com a forma que eles comem aqui. Ao invés de comer ali arroz e feijão, basicamente eu coloco batata, aspargos, brócolis, outros vegetais ali no meu prato, mas o arroz e feijão, ele realmente só está ali no meu prato em dias muito especiais que eu quero uma comida brasileira. Pra vocês terem uma ideia, esse vídeo tá sendo gravado em março. A última vez que eu comi arroz e feijão foi em dezembro, depois do Natal, porque eu lembro que durante ali a semana de Natal, pro Ano Novo, né, eu queria comer comida brasileira. Então essa foi a última vez. De vez em quando eu como arroz, né, algo comum aqui. A gente às vezes come comida chinesa, então tem arroz. Comida indiana, muitas vezes tem arroz também. Então assim, o arroz, ele de vez em quando ele tá na minha refeição, mas não tá sempre na minha refeição como era no Brasil. E o feijão é assim, algo raro. O feijão, eu praticamente só como feijão quando eu como comida brasileira e comida mexicana. E, inclusive, esse também é um outro hábito, né, que eu comecei a experimentar pratos muito diferentes de muitos países do mundo. E como eu falei, eu comecei a ver, né, algumas similaridades aí entre algumas culinárias, como por exemplo a culinária mexicana em relação à culinária brasileira. Então, de vez em quando eu quero comer alguma coisa que tenha feijão, eu não necessariamente como ele ali como se ele fosse um prato brasileiro. Às vezes eu vou num restaurante mexicano que vai me servir o feijão de uma outra forma. Eles às vezes comem feijão no sanduíche, por exemplo, que é algo que é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Outra coisa que também é bem diferente em relação aos restaurantes aqui é que os restaurantes aqui normalmente não têm aquele estilo self-service que a gente está acostumado no Brasil, que é o mais comum. E quando você pede o prato, você normalmente não pede um prato para dividir, o que também é bem comum no Brasil. Aqui os pratos são quase sempre individuais. E isso às vezes é uma coisa que chama bastante a atenção das pessoas nas pizzarias, né? Porque no Brasil a gente vai para uma pizzaria para comer aquela pizza gigante ali e dividir entre várias pessoas. E aqui não é bem assim. Normalmente cada pessoa pede o seu sabor de pizza ali individualmente. É muito raro também ter rodízio de pizza e coisas do tipo. Mas assim, gente, não vamos generalizar, né? Porque de vez em quando a gente encontra alguns restaurantes que têm algumas comidas ali de forma diferentes, que lembram um pouquinho o Brasil. Mas o que eu tô querendo dizer é que no geral não é uma coisa comum que eles têm na cultura deles. Um hábito um pouco mais saudável que eu adquiri morando aqui é de fazer tudo andando, né? E usar transporte público. Normalmente aqui eu não uso tanto Uber, táxi, coisas assim que eu usava no Brasil. Inclusive em Cork nem Uber tem, tá, gente? A gente usa o Free Now, que é um outro aplicativo. Mas basicamente aqui a gente vai de ônibus para todos os lugares. Vai de ônibus até pra sair à noite. Tem ônibus 24 horas também. Aqui na minha casa, pelo menos, a gente tem, né, essa linha de ônibus 24 horas. Então a gente raramente, só se a gente tiver assim com muita sacola, muita coisa, assim, pra realmente pegar um táxi. Mas normalmente a gente faz tudo a pé e o que não dá pra fazer a pé a gente pega um ônibus. Uma coisa que é bem diferente, né, para quem tá acostumado com o modelo do Brasil, são os modelos, né, de cartão de crédito, parcelamento, essas coisas. Aqui, o cartão de crédito, ele não é tão acessível e não vale tanto a pena quanto no Brasil. No Brasil, hoje, a gente tem vários cartões aí que você não paga anuidade, você tem vários benefícios, né, ao ter um cartão de crédito, tem parcelamento gratuito, e aqui isso não acontece. Não é tudo que você consegue fazer um parcelamento. Normalmente, você vai parcelar se você for fazer um financiamento para um carro, para uma casa, algo do tipo, uma coisa assim muito cara. Eles não vão comprar uma TV parcelada em 12 vezes, é uma coisa que não acontece. Então eu não uso cartão de crédito aqui, eu não tenho nenhum cartão de crédito e eu nem sei se eu teria lá o score, né, para ter um cartão de crédito aqui, na verdade, porque todos os que eu já vi, assim, para minha quantidade de gastos ia sair muito caro, então não dava certo. Até tem alguns que você consegue pontuar, milhas e coisas do tipo, mas pra mim o custo desses cartões ia sair tão caro que é mais vantagem pra mim usar só no débito mesmo. Então aqui, né, eu pago tudo no débito. E os irlandeses e europeus, quando eles vão parcelar, né, uma casa, um carro, algo do tipo, normalmente eles fazem um financiamento no banco. Então não é assim no cartão de crédito diretamente que se faz esse parcelamento. Um hábito que eu já estava começando a ter ele no Brasil, pra ser bem sincera com vocês, e que quando eu cheguei aqui, eu realmente desapeguei real, foi de fazer as minhas unhas. Eu
eu raramente faço as minhas unhas. No Brasil eu já não fazia tanto as unhas, porque eu sempre tinha que ter unhas curtas por conta do meu trabalho. Eu trabalhava com crianças, dava aula para crianças, e de vez em quando eu tinha que fazer alguma apresentação, alguma coisa, porque eu dava aula de dança, e muitas dessas apresentações eu não podia ter esmalte nas unhas, fora que durante o trabalho também eu tinha que estar com as unhas sempre curtas. Então, normalmente, eu só fazia ali de lixar, cortar as unhas e passar uma base. Hoje em dia, nem a base eu passo mais. Pra não dizer pra vocês que eu não faço mais as unhas, eu faço elas de vez em quando. Mas a gente precisa pensar também que o Brasil é um dos países que mais consomem, né, esmalte, coisas relacionadas à beleza no mundo. Então a gente tem muito essa cultura mesmo de fazer as unhas todas, todo fim de semana, de ficar sempre cuidando das unhas e tudo mais, passar esmalte, fazer decoração, unhas super decoradas, que aqui existe, né, tem pessoas que fazem, existe manicure que faz aquelas unhas super decoradas e tudo mais, mas não é uma coisa que é essencial como é no Brasil. No Brasil as pessoas estão sempre assim olhando para as unhas das outras, e aqui não é muito assim. Então eu que já tinha ali o pouco hábito, né, de fazer as unhas, quando eu cheguei aqui eu parei de fazer praticamente de vez. Eu só realmente limpo as minhas unhas, de vez em quando eu tiro ali a cutícula, né, mas não é sempre que eu faço isso também. E aí, quando tem um evento, algo do tipo, eu pinto, né, faço alguma coisinha ali, mas não é algo que eu faço todo fim de semana. Bom, então esses foram os hábitos que eu consigo lembrar agora no momento. Muito provavelmente tem muitos outros hábitos aí que eu já perdi morando aqui ou que eu adquiri morando aqui. Mas se você mora na Europa, mora em outro país e adquiriu outros hábitos diferentes desse, deixa aqui pra mim no comentário que eu tô bem curiosa pra saber. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!